Meus irmãos, sejam bem-vindos. A paz do Senhor. Mari Oliveira, Deus abençoe. Como é que você está? Desfrutando da plenitude da bênção de Deus por meio de Cristo? Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Amanhã nós teremos a escola bíblica dominical, lição de número 6, a nossa revista de escola bíblica. Todos são convidados a participar em todas as Assembleias de Deus, independente, né, da sua vertente, Madureira, Missão, Ministério Seta, entre outras, tá? Eu creio que todas elas, a partir das 8 horas da manhã, né, outras 9 horas da manhã, estarão reunidos, né, para degustar o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus que alimenta a nossa vida espiritual, né, contém todos os nutrientes necessários para manter nossa vida espiritual de pé. Um cristão que não lê as Escrituras, não medita nela de dia e de noite, infelizmente ele está anêmico espiritual. Quando Paulo diz aos Coríntios, há muitos entre vós que estão fracos, doentes, e muitos que já dormem, são cristãos relaxados, né? Que não se debruça, não se dedica às escrituras sagradas. Eu estou com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus aberta, acompanho, acompanho e amo as escrituras sagradas. Quanto mais eu leio, mais eu descubro que preciso aprender mais. Que preciso aprender mais da palavra de Deus. Lição de número 6, que vem com o tema o Filho como Verbo de Deus. O Filho como Verbo de Deus. Aí eu quero convidá-los, a todos que estão chegando à live, que compartilhe a live, curta a nossa live, ative o Hotme, ajude a nossa página a crescer para que as escrituras elas sejam transmitidas, transmitidas a todas as mentes e corações que estejam dispostos, né, de forma sincera, verdadeira, aprenderem da palavra de Deus. É um estudo sistemático dentro do tema, tá? O Filho como Verbo de Deus. Temos aqui o livro que acompanha a lição da EBD. Tá? Se você adquiriu a sua revista da Escola Bíblica Dominical, tá? Compre também o livro. Você não está gastando dinheiro, você está fazendo um investimento, tá? Dentro do propósito, da vocação e da chamada que o Senhor Deus tem na sua vida. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz: Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é interessante entendermos que precisamos crescer, tá? Precisamos crescer em graça e em conhecimento. A base, o fundamento que Pedro apresenta dentro deste crescimento na graça, dentro deste crescimento no conhecimento, é Cristo Jesus. Porque cumprir o ID de Jesus é fazer uma apresentação, tá, da vida de Jesus. É fazer uma apresentação de Cristo Jesus a todas as gentes. E precisamos entender que cabe sobre nós esta obrigação de nos dedicarmos a buscar conhecimento e graça, tá, para fazermos uma apresentação
de Cristo Jesus. Vanessa, Deus abençoe. Como vai a família? Vai bem? Como vai o vosso exercício no ministério que o Senhor te deu? Está exercendo? Está praticando? Está cumprindo aquilo que o Senhor Deus ortogou a você? Bendito seja Deus. Senti até a presença de Jesus aqui, tá? Porque a gente percebe que Jesus é o maior interessado em você conhecer as Escrituras Sagradas. O tema da nossa lição da EBD, irmãos, é a Santíssima Trindade. A Bíblia diz que nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Entre, né, os expositores das redes sociais, nós temos muitos mestres, doutores sérios, responsáveis, que não saem das Escrituras Sagradas. Mas tem muitos expositores aí que distorcem esta verdade, distorcem o sentido dos textos, tá? Para o seu bel prazer, né? Para satisfazerem o seu ego. E temos que ter muito cuidado mesmo, tá? Para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Existem outras religiões que têm a sua teologia. Testemunhos de Jeová têm a sua teologia, né? Os mormons têm a sua teologia, né? Os adventistas do sétimo dia têm a sua teologia. Tá? Muitas outras vertentes e denominações têm a sua teologia. A pergunta que faço a você que está entrando na live agora, né? Esta teologia, ela está fundamentada, tem como base as Escrituras, tá? A sua interpretação dos textos sagrados, ela é bíblica, ela é feita de forma correta. É esta percepção, é este discernimento que nós precisamos ter. Nós precisamos ter. A Bíblia, ela é regida de forma literária, mas dentro da sua literatura nós temos a linguagem figurada e nós temos a linguagem alegórica. São três formas de enxergarmos o texto. Mas quando nós entendemos tá, as regras para se interpretar um texto de forma correta, tá, a gente precisa estudar hermenêutica, né, a gente precisa estudar exegese. Tá? Hermenêutica é a Bíblia explicando a própria Bíblia. De forma alguma, se a sua interpretação ela traz contradição naquilo que a Bíblia ela vem trazendo, então é uma interpretação errada. Tá? Quando a minha interpretação ela não gera dentro dos textos, tá? Dentro dos textos, contradição, tá? Não traz contradição, então esta forma de interpretar ela é correta. Tá? O próprio texto, tá? Ele se explica porque a palavra de Deus ela é revelada. Ela é revelada. Já é a revelação de Deus para nós. A revelação de Deus para nós. Então, a gente precisa ter atenção a isso. Atenção a isso. Tá? Então, a própria Bíblia explica a própria Bíblia. Não podemos também usar de versículos isolados para construirmos pensamento, e muito desses pensamentos, tá, traz contradições. Então, nós temos aí, né, determinados pensamentos teológicos que estão fora das Escrituras. Fora das Escrituras. E precisamos combater Escritura com Escritura. Tá?
São conselhos, são conselhos. Eu não estou aqui para impor nada a ninguém, tá? Porque ao expor as escrituras a gente precisa sermos coerentes, tá? E você, como leitor, como estudioso das escrituras, tá? Observe os textos e vê o que, que os textos sagrados estão transmitindo. Então, dentro do tema central da lição da EBD, né, a Santíssima Trindade. Por que, que eu estou falando acerca destas coisas? Porque dentro das religiões e dentro dos seus padrões doutrinários que cada um tem, muitas delas rejeitam, tá, a palavra Trindade. A palavra Trindade ela não está nas Escrituras. É o argumento que essas religiões elas usam. Claro, meu irmão, é uma construção teológica para explicar a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o o Espírito Santo não é o Pai. Isto está, tá, de forma explícita no texto. Porém, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá, têm a mesma essência, têm os mesmos atributos. Tá? Os três é Deus, dentro da sua essência, dentro dos seus atributos. Como eu já bem frisei aqui, tá? O Pai não tem uma essência diferente do Filho. O Filho não tem uma essência diferente do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem uma essência diferente do Pai. Fique bem subtendido este campo de visão e de aplicação das Escrituras dentro da pessoa do Pai, dentro da pessoa do Filho, dentro da pessoa do Espírito Santo. Ah, então, que fique entendido isso. Bendito seja Deus. Os três têm a mesma essência, a mesma. Ô glória. Bendito seja o nome de Jesus. Tá? Então, Santíssima Trindade. Tá? Explicando a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Ambos são Deus. Oh, glória a Jesus. Não pregamos três deuses, pregamos um Deus distinto em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Você vê dentro das Escrituras, tá, que eles são distintos, porém são uníssos, tá, na mesma essência, nos mesmos atributos. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E não há nenhuma manifestação de Deus sem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo presente. Toda a ação de Deus, a Trindade está presente. A Trindade está presente. Bendito seja Deus, porque ambos é uma única pessoa. Ficou subentendido? Ficou compreendido? Glória a Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Então, a lição que nós vamos tratar hoje é a lição de número 6 da nossa revista da RBD. Ela será lecionada, tá? Nas Assembleias de Deus. E outras denominações que usam a revista da CPAD. Todas as lições são fundamentadas nas Escrituras. Todas as lições elas são elaboradas de forma sistemática, ou sistematizada, tá, dentro deste tema. São 13 lições, tá,
que você pode estar estudando, se aprofundando, acompanhando à luz dos textos sagrados, porque é dentro dos textos sagrados, tá, que é extraído a lição da EBD. Então não perca, não perca. O tema é o Filho como o Verbo de Deus. O Verbo de Deus. O Logos, a palavra. A palavra. Tá? O texto áureo, tá, da nossa lição vem como fundamento João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade prática. Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus. Então entenda, Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. A palavra-chave do tema da lição, do título da lição, é o Verbo. O Verbo. Então, eu tenho 3 objetivos aqui, dentro desta aula, da nossa lição da RBD, no caso a sexta. Eu tenho aqui como objetivo nesta lição explicar a preexistência e a divindade do Verbo. Primeiro ponto, eu tenho como objetivo explicar a preexistência e a divindade do Verbo. Segundo objetivo, eu preciso mostrar a atuação do Verbo na criação e como fonte de vida e luz. Tá? Terceiro ponto, que tem como objetivo desta lição, é ressaltar que o Verbo encarnado é a plena revelação do Pai. Tá? Então, para entendermos melhor, tá, está frisado aqui o Verbo, está frisado aqui unigênito. Tá? O que é o Verbo? Do grego logos, palavra, designação que João dá a Cristo Jesus. Quando João ele começa as primeiras narrativas do Evangelho, tá, é diferente dos demais evangelhos. Os demais evangelhos, né, eles vêm apresentando as genealogias. João não. Ele vem apresentando o Verbo, tá, como o Bereshit, lá do início, lá do princípio. Ele é antes de todas as coisas. Tá? Então, designação que João dá a Cristo. Qual é esta? Cristo é o Verbo. Jesus é a palavra de Deus. Ele é a ação executiva da divindade. Por seu intermédio, todas as coisas foram criadas e através dele subsistem. Subsistem. Eu quero acompanhar, tá, dentro do texto sagrado. Se você quer contestar alguma coisa, conteste um texto. Tá? Olha o que João diz no capítulo 1. No princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? O Logos. Quem é o Logos? A palavra. Tá? A palavra. E o Verbo, ele estava com Deus. E o Verbo era Deus. Tá bom? Aqui mostra a distinção
E aqui mostra que ele é Deus. Aqui mostra que ele está presente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 2 mostra a presença do Espírito Santo. Versículo 3. E disse Deus, haja. Quem é o haja? O Logos. Quem é o Logos? A palavra. Então, João apresenta-os como o Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, João, no versículo 1 do capítulo 1 de João, tá? João já apresenta Jesus como Deus, Jesus presente, tá, na obra da criação, e dizendo que o Verbo era Deus. Qual é a dificuldade de entendermos isso, irmãos? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Tá? Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz, a imagem de Deus o criou. Quem é a imagem de Deus, segundo Colossenses 1:15? Cristo Jesus, o Verbo, o Logos, a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante, e você vai entender de forma mais profunda o que João está aplicando aqui dentro do texto. Tá? Aplicando dentro do texto. Amém? Bendito seja Deus. Então, você pode observar aqui, dentro da verdade prática, que está sublinhado o verbo. Tá? Eu estou dando a definição do verbo. E a definição da palavra unigênito. Tá? Único. Tá? Primogênito, primeiro. Tá? Então, unigênito do grego é monogênes, que é a definição da palavra. Está dentro do grego. Então, do grego é monogênes. Tá? Filho único, título que se descreve a filiação singular e única de Jesus Cristo em relação a Deus Pai. João capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 18. Unigênito significa o único de seu tipo, da mesma espécie. Jesus orando e se portando aos seus discípulos, disse, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Tá? Outro da mesma essência. Tá? Então, é tão simples entendermos o que a Bíblia está transmitindo, explicando. Tá? Então, é por isso que é importante entendermos uma matéria chamada exegese. Tá? É extrair, tá, o sentido fiel e verdadeiro do texto. Você percebe que nós temos ali a Bíblia, né, traduzida para a nossa língua. Tá? Qual é as línguas, né, paterna ou materna? Tá? A Bíblia ela foi escrita em três linguagens: hebraico, tá? Hebraico e grego e aramaico. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. Algumas passagens elas foram escritas em aramaico. O Novo Testamento ele foi escrito, tá, do grego. Então, quando se traduz para a nossa língua, a língua, tá, o português, existe uma dificuldade dos tradutores para traduzir para a nossa língua.
Quando os tradutores vão traduzir para a língua, tá, que é o inglês, eles têm mais facilidades, porque dentro do inglês uma palavra tem um sentido só. Quando vai traduzir para a nossa língua, a língua, tá, o português, uma palavra tem vários sentidos. Tem vários sentidos. Então, fica mais difícil traduzir. Se você pegar a nova tradução da linguagem de hoje, que foi uma tradução construída, tá, para evangelismo, evangelismo, você vai ver que não está lá bebida forte, mas está escrito assim, cerveja. Tá? Cerveja. Então você precisa entender que é a questão da tradução para uma linguagem mais compreensível, tá? Para a compreensão do povo, né? Se é que você está me entendendo. Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu preciso entender pelo menos um pouco o básico da matéria chamada exegese, que é extrair das línguas, né, originais o sentido real do texto. Então, quando você pega o grego, tá, porque tinha o grego clássico e tinha o grego chamado koiné, né, comum, né, entre o povo, tá, você vai entender realmente o que o texto está exprimindo, está dizendo. Tá, está dizendo, tá, trazendo o sentido mais real daquilo que o texto está declarando. Então, unigênito, tá, quando você vai trazer extraído do grego, tá, quer dizer filho único, título que descreve a filiação singular, não plural, singular, tá, e única de Jesus Cristo em relação a Deus Pai. Tá? João, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos, é João dando testemunho de Jesus Cristo. E vimos, tocamos, estivemos com ele, é o que ele declara lá na primeira epístola. Tá? Então ele está dando testemunho. E vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. A palavra unigênito, né, que quer dizer monogênes, tá? Ela traz a essência, tá? A essência do Pai e do Espírito Santo, tá? Como único. Unigênito significa único de seu tipo, não tem outro igual. Por consequente, ninguém, a não ser o Cristo, detém semelhança prerrogativa. Bendito seja o nome de Jesus. Ficou subentendido? Se você tiver dúvida, pode escrever aí, tá, que a gente vai procurar responder sua pergunta. Então, João apresenta o Verbo eterno como Deus, Criador e Revelador. Ele se fez carne e revelou a glória do Pai. O invisível se tornou visível. O eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Então, quero que você compreenda, tá, que esta lição tem como finalidade apresentar maiores detalhes da pessoa de Jesus como o Verbo de Deus encarnado. Então, o interesse de João, tá, a nós outros, é apresentar com maiores detalhes a pessoa de Jesus como o Verbo de Deus encarnado. Por quê? Porque Cristo é a revelação plena e visível de Deus
neste mundo. Neste mundo. Bendito seja Deus. Então veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo. Neste ato, Deus invisível tornou-se visível. O Deus invisível tornou-se visível na pessoa de Jesus. Filipe disse: mostra-nos o Pai, e saberemos que tu és. Ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e tu não sabes que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Oh, glória! Tá? Então, N textos bíblicos apresentam Jesus como Deus. Tá? A dificuldade, eu vou sempre frisar isso, tá? Das seitas, das heresias, né? De muitas religiões dentro da sua teologia, tá? Dentro da sua teologia, quando a gente está combatendo seita e heresias, a gente não está falando da religião em si, a gente está falando do conceito de pensamento, do conceito teológico que eles pregam, tá? Porque existe a igreja como organização, existe a igreja como organismo vivo, tá? E muitas religiões dentro da sua organização, dentro do conceito social, elas fazem o bem às pessoas, elas não fazem o mal. Mas o pensamento teológico que elas carregam distorcem as escrituras. Tá? Então, você, como eu já mencionei, Mormons, TJs, Adventismo do sétimo dia, conceito teológico. Eles apresentam que Jesus é o arcanjo Miguel. Está aí, Rodrigo Silva, né? E muitos outros pensadores da Igreja Adventista têm esse pensamento. Então, quando eu estou falando da Igreja Adventista, eu estou falando do pensamento teológico como eles apresentam Jesus. Como eles apresentam Jesus. Quando eu falo dos TJ, quando eu falo dos mormons, é como eles apresentam Jesus e como eles creem na pessoa de Jesus. Eu não estou falando mal da denominação, eu estou falando de pensamentos teológicos, que fique plausível e entendido aqui entre vós. Porque o tema da nossa lição, a lição 6, é o Filho como o Verbo de Deus. É como João apresenta a pessoa do Filho. João apresenta como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que fique subentendido isto, tá? Na apresentação aqui da lição. Eu não estou atacando religião, denominação de ninguém. Agora, o pensamento teológico, como eles apresentam, né, se você quiser entender dessa forma, tá? Entenda. Mas eu estou apresentando, à luz dos textos sagrados, que o pensamento que eles apresentam é equivocado, é errôneo, à luz do texto sagrado. Tá? Então, não interpretem de forma errada. Então, João capítulo 1, versículo 18, diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, perceba o que a Bíblia está dizendo. Perceba como João está apresentando, tá? A forma como o Verbo foi revelado. Tá? Ninguém jamais viu a Deus. Quem já viu a Deus? Ninguém. Na sua essência, na sua plenitude. Salvo Moisés, que viu Deus passar pela fenda da rocha, pelas costas, quando ele estava no monte, e passou 40 dias e 40 noites, e o texto é bem claro em dizer que quando ele passou 40 dias e 40 noites, ele não comeu, ele não bebeu. Tá? Jejum total,
tá? Diante da presença de Deus. Mas Deus, na sua essência, na sua plenitude, como de fato ele é, ninguém nunca viu. E João está apresentando aqui dizendo: ninguém jamais viu a Deus. Ponto e vírgula. O Deus unigênito. Então, João está apresentando Jesus como Deus unigênito. João está apresentando Jesus na mesma essência, com os mesmos atributos, e apresentando Jesus como Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. É quem o revelou. Tá? Então, de uma forma bem simples, tá? Eu estou explicando a vós outros. O Eterno interrompeu o tempo. Gálatas, Gálatas, capítulo de número 4, versículo 4. Diz assim, ó: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebermos a adoção de filhos. Tá? Então, tudo que Deus proferiu por meio da lei, do salmo e dos profetas, tá? Acerca da encarnação do Verbo, do Machia, do Messias, tá? Chegou ao cumprimento. Quando fala plenitude dos tempos, é de tudo aquilo que Deus falou por meio da lei, do salmo e dos profetas acerca da encarnação do Verbo, acerca da manifestação do Messias. Tá? Para resgatar o quê? Sobre aqueles que estão sob a lei, a fim de que recebesse a adoção de filhos. Tá? Então, João continua dizendo: é porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Ô glória, ô glória. O mistério oculto foi revelado em Cristo. Então, todo o mistério apresentado pela lei, pelo salmo e pelos profetas, manifestado pelo próprio Deus, tá? Este mistério oculto, ele foi revelado em Cristo. Tá? Foi revelado em Cristo. Toda esta revelação, ela foi apresentada em Cristo e por meio de Cristo aos homens. Tá? Colossenses. Tá? Capítulo de número 1, versículo 26 e 27, diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Tá? A esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Então, palavras de Paulo à igreja que habita na cidade de Colossos, tá? Fazendo aqui esta apresentação, falando do mistério oculto que foi revelado em Cristo Jesus. Tá?
é aquele que é transcendente e assumiu a forma humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, na encarnação, é isso, o insondável Deus se revelou de maneira acessível, pessoal e redentora, ofertando graça sob graça, tá? Aos homens, pois é pela graça que sois salvos, tá? Mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, para que possamos viver neste mundo sóbrio, justo e impiamente. Bendito seja o nome de Jesus. Então vamos ao primeiro ponto da nossa lição, lição de número 6. Bendito seja Deus. O Verbo como o Deus eterno. O Verbo como o Deus eterno. O Verbo preexistente. O que é preexistência? O que é preexistência para você? O primeiro ponto vai apresentar o Verbo, o Logos, tá? Preexistente. Expressão utilizada para descrever a existência de Cristo antes de sua encarnação. Jesus Cristo existia antes da sua encarnação? A Bíblia fundamenta este pensamento? Com certeza. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá? Então vamos lá. O prólogo de João é chamado de Hino Logos. No princípio era o Verbo. Ensina que o Verbo sempre existiu. Tem pensamentos teológicos dentro das religiões e muitas existentes aí, tá, que não creem, tá, nestes fundamentos bíblicos. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Bereshit, criou Deus os céus e a terra. A palavra criou, tá? A palavra criou, deixa eu pensar bem aqui no que eu vou falar, tá? Criou. Seria impossível sem o Verbo. Seria impossível sem o Espírito Santo. Tá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá? Isto aqui, irmãos, dentro do termo criou, está presente o Verbo e está presente o Espírito Santo. Tá? Mas dentro do tema da lição, a gente precisa entender aqui, tá? Dentro da preexistência, tá? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem quem? Sem o Verbo. E disse Deus, haja. Quando Deus verbalizou, pronunciou haja, tá? Foi através de quem? A palavra. Foi através de quem? Do Logos, que se criou todas as coisas. Por isso a Bíblia diz, sem ele, nada do que existe, tá, foi criado, poderia existir. Então, no princípio, criou Deus os céus e a... Deus criou por meio de quem? Do Logos, da palavra. Tá? Então, refere-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. Que só Deus possui. Segundo ponto, o verbo designa Deus.
referindo-se à divindade do Filho. Tá? E o Verbo se fez carne. Se ele se fez, ele já era antes. Tá? E habitou entre nós. Quem foi que habitou entre nós? Jesus Cristo, o unigênito, o primogênito. Primogênito primeiro, unigênito único. Tá? E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Terceiro, os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos num ser intermediário. Tá? Lembrando aqui que o pensamento dos gregos, né, e o pensamento gnósticos, eles eram diferentes. Porém, eram pensamentos errôneos acerca da pessoa do Filho. Tá? Da pessoa do Filho. Os gnósticos deram muito trabalho, tá, para os apóstolos, tá? Principalmente para João. Tá? Essa doutrina, esse pensamento aqui gnóstico, tá, influenciavam muitos, tá, dentro da igreja. Então, João escreve a primeira epístola, a segunda epístola, tá, dentro do contexto também do Evangelho, para combater esse pensamento gnóstico aqui. Tá? Para a igreja, a gente ensina, né? Para obreiros, a gente ensina, a gente aprende. Agora, irmãos, herege, falsos ensinadores, Paulo não deu moleza para eles, não. Tá? Não deu moleza, não. Tá? Entrou, foi com os dois pés contra esses pensamentos aqui. Tá? Então, Jesus não começou a existir em Belém. Tá? Não começou. Ele já era antes. Um filho se nos deu e um menino nos nasceu. O filho foi dado. Tá? Por quê? Porque ele já era antes. Tá? O filho nasceu, quem? Jesus. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. É o que está escrito. Antes de tudo, o que existia, o Verbo já existia. Isso fica subentendido, fundamentado, enraizado, expresso, tá? Iluminado através das Escrituras Sagradas. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17. Tá? Não existe nada que foi criado sem o Logos, sem o Verbo, sem a palavra de Deus. Vamos lá, Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tá? Tudo foi criado por ele. E Paulo faz esta apresentação no texto sagrado. Está aqui, ó. Pois nele quem? Cristo, Logos, o Verbo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Está aqui, irmãos. Está aqui, ó. Bíblia. Você vai questionar o texto? Você vai questionar as Escrituras? Vai questionar as Escrituras? Então, a Bíblia fundamenta o verbo preexistente. Na filosofia grega, o verbo ou a palavra era o princípio da razão que governava o mundo, ou o pensamento ainda na mente. Ao passo que na mentalidade dos hebreus, o verbo era outra expressão, tá? Que se referia a Deus.
Pensamento equivocado esse. A descrição de João mostra claramente que ele está falando a respeito de Jesus, apresentando Jesus como verbo, como logos, tá? Como logos. Veja especialmente João capítulo 1, versículo 14. Tá? E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Um ser humano que ele conheceu e amou, mas, ao mesmo tempo, Criador do universo, a revelação suprema de Deus, o retrato vivo da santidade de Deus, aquele por quem todas as coisas subsistem. Colossenses 1,17. Para os leitores judeus, dizer que este homem, Jesus, era Deus, era blasfêmia. Até hoje os judeus não acreditam em Jesus Cristo. Existem os judeus messiânicos que se converteram a Jesus. Existem os judeus ortodoxos, aqueles não acreditam que o Jesus que morreu, foi pendurado na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Eles não acreditam que esse Jesus Cristo é o Messias em que os salmos, a lei e os profetas profetizaram, e que é a revelação máxima do próprio Deus encarnado entre nós. Até hoje eles estão esperando o cumprimento, das leis, dos salmos e dos profetas, o nascimento do Messias. Porque eles não acreditam. Ficou entendido? Então, para os leitores judeus, dizer que este homem Jesus era Deus era blasfêmia. Para os leitores gregos, o fato de que o Verbo se fez carne era inimaginável. Para João, este novo entendimento do Verbo era as boas novas de Jesus Cristo a todos os homens. A palavra evangelho no grego significa boas novas. Tá? Boas novas. E é esta apresentação de Jesus, que é as boas novas, que deve ser manifesto, pregado, ensinado a todas as gentes, línguas e nações. Ô glória! Eu acredito que mais explicado do que isso. Se tem alguma dúvida, pode colocar aí, irmãos, a pergunta, que a gente vai estar lendo a vós outros. Segundo ponto, o verbo como pessoa distinta. Mas, pastor Araquém, o verbo é Deus? É. Como é que o verbo é uma pessoa distinta? É uma pessoa distinta. É dentro da explicação do tetagrama Pai, Filho e Espírito Santo, que falamos aqui no começo. Existe uma regra. Jesus não é o Espírito Santo não é Jesus, e Jesus não é o Pai, como o Espírito Santo também não é o Pai. Mas ambos são Deus, na mesma essência, com os mesmos atributos, preexistente e preexistente. Então vamos ver aqui o verbo como uma pessoa distinta do Pai e do Espírito Santo. João afirma que o verbo estava com Deus. Se o verbo estava com Deus, ele é distinto de Deus. Porém, tem a mesma essência, o mesmo atributo. Unigênito, único. Primogênito, primeiro. Dentro das lições, nós também aprendemos que o verbo, ele não foi criado. O verbo, ele foi gerado. Agora, explicar de forma profunda, concisa,
como o verbo foi gerado, a gente não pode ultrapassar limites. As coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas pertencem aos homens. Nós não podemos ultrapassar essa linha de pensamento. Aquilo que está oculto. O que está oculto pertence somente a Deus. O homem dentro da sua racionalidade, tá? Dentro da sua psique, tá? Dentro da sua cognição, se ele for ultrapassar esses limites, ele fica lelé da cuca. Tá? Então a gente só pode ir até onde a Bíblia permite que a gente deve ir. Ultrapassando isso, nasce-se as heresias e nasce-se os falsos ensinos. Bom? Então, com Deus, comunica relacionamento face a face. Comunhão pessoal e eterna entre o Verbo, o Filho, e Deus, o Pai. Correto? Indica a distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade. A unidade. Se eu posso dizer comunhão. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Porque três são os que testificam no céu. Os hereges, os falsos ensinadores, diz que esse texto de 1 João 5:7 não está no cânon, dentro das inspirações. Eles bem expressam isso. Eu já ouvi isso aqui em lives aqui, tá? Na plataforma. Então, porque três são os que testificam no céu. Quem são esses três? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. 1 João capítulo 5, versículo 7. Está aqui nas Escrituras. Tá bom? João traz a essência lá do Bereshit, Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, em diante. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa. Isso aqui fique bem sucinto na sua forma de compreender. Tá? São pessoas coexistentes desde o princípio. Elas existem antes que todas as coisas foram criadas. Ele estava no princípio com? Se ele estava, aqui já prova a distinção. Porém, tem a mesma essência. João 1:2. João 17:5 diz assim: E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então perceba que João aqui, ele traz as palavras do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus está fundamentando, revelando, esclarecendo. Tá? Olha o que ele está dizendo. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes que o mundo existisse, tá? O Verbo já existia, com a mesma essência, com a mesma glória, tá? Do Pai. Aqui o texto está explicando, está fundamentando a distinção entre o Pai e o Filho. Porém, ambos têm a mesma essência, os mesmos atributos, que é peculiaridade deles. Sempre existiu a relação mais íntima e mais próxima entre o Verbo e Deus. Jesus sempre esteve com Deus. Jesus mantém uma relação tão íntima com Deus que Deus não tem segredos para ele.
O Verbo é uma pessoa distinta, não apenas uma manifestação transitória, como muitos, tá, pensamentos teológicos proferem. Graça e paz, William. Tá? Deus abençoe. Então, como muitas religiões aí, dentro do seu campo teológico e doutrinário, ensinam de forma errônea. Sempre digo aqui, não ataco as religiões, mas o pensamento teológico e doutrinário que eles ensinam. Isso eu ataco à luz do texto sagrado, tá? Porque é errado a forma de ensino. Tá? Então, o Verbo é uma pessoa distinta, não apenas uma manifestação transitória. Apesar de ser Deus, o Verbo estava com Deus, mostrando tanto a distinção de pessoas quanto a unidade essencial entre o Pai e o Filho. Está no texto. João 14, versículo 9 e versículo 11. Vamos para a Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Tá. João 14, versículo 9 ao versículo 11. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus está dizendo aqui que tem a mesma essência, os mesmos atributos, porém ele é distinto do Pai. Aqui, ó. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crer de mim que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus mostra aqui que ele tem a mesma essência, os mesmos atributos e que ele é distinto do Pai. Pronto. Jesus revela isso a Filipe. Terceiro ponto. Terceiro subtópico do primeiro ponto. Me perdoe. Diz assim: o Verbo é da mesma essência do Pai. Tá? E o Verbo era João 1:1. Tá? Aqui mostra que o Verbo tem a mesma essência. O Verbo era Deus. O que as pessoas não entendem, tá? Que a gente não prega três deuses, mas um Deus distinto em três pessoas. Porque a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem a mesma essência. Que o Espírito Santo abra os olhos do teu entendimento, ilumine a tua mente para esta verdade, Filho de Deus. Aqui a palavra para Deus aparece sem o artigo definido. Não significa um Deus, como sustentam traduções heréticas, mas é um indicativo da natureza do Verbo. Pegou aí? É um indicativo da natureza do Verbo, quando João fala. E o Verbo era Deus, da mesma natureza, da mesma essência, com os mesmos atributos. Esclarece que o Verbo compartilha da mesma essência divina. Eu e o Pai somos um. Tá? João 10:30. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Jesus disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê, Filipe, vê o Pai. O Verbo é como o Pai, eterno. Ele estava no princípio com Deus. João, capítulo 1, versículo 2.
Criador. Tá? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, capítulo 1, versículo 3. O verbo era Deus. Ensina que Jesus é da mesma substância do Pai. Isto é, Deus em sua totalidade. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Aqui, Paulo está escrevendo aos Colossenses, dizendo, tá, irmãos, que Jesus não foi criado, ele foi gerado, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, mostrando distinção, mostrando que Jesus é Deus, na mesma essência, com os mesmos atributos. Oh, glória! Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Cristo. Cristo Jesus, que é João apresentando o Logos, o Verbo, como Cristo. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Abra a Bíblia, filha de Deus, filho de Deus, e lê em nome de Jesus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Toda a plenitude da divindade estava nele, habitando corporalmente nele. Nele quem? Cristo Jesus, que é o Logos, o Verbo. Eita Jesus! Eita Jesus! Ô glória! Traduções heréticas. A Bíblia dos TJ, Testemunho de Jeová, tá? Tem 94 erros de tradução. Quando você abre a tradução Novo Mundo, que é a tradução dos TJ, Testemunha de Jeová, tá? Que é uma seita perigosa, dentro da sua teologia e do seu ensino, que fique claro aqui. Tá? Diz assim, e a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo não é uma força ativa, que fique claro aqui. O Espírito Santo, quando a gente fala a pessoa do Espírito Santo, a gente está dizendo, verbalizando, afirmando que o Espírito Santo tem características de uma pessoa. Característica. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo geme, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo consola. É como a Bíblia apresenta o Espírito Santo, apresenta como Deus, na mesma essência. Outro consolador, outro do mesmo tipo, da mesma essência. Então, estas verdades bíblicas derruba esse pensamento da tradução Novo Mundo, da tradução dos TJ. Então, a Bíblia, tradução Novo Mundo, tá? Ela pode ser considerada, à luz do texto, amaldiçoada, maldita, não serve para nós, dentro da sua teologia, do seu pensamento, dentro da sua tradução. Que fique claro isso aqui. Tá? Eu já vi debates aqui, dentro da plataforma, tá? De pessoas que têm esse pensamento distorcido das Escrituras. Mas Atos 1:8, né? Mas recebereis poder do Espírito Santo. Outra tradução diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. É Jesus declarando aos discípulos que é a virtude do Espírito Santo. Quando fala recebereis poder, não muda o sentido de receber a virtude, mas recebereis o poder, mas recebereis a virtude. É o mesmo sentido, a mesma coisa. Vem de quem a virtude?
Vem de quem o poder? Da pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem característica de uma pessoa. Ele chora, ele geme, ele intercede, ele convence, ele consola. Está nas Escrituras esta revelação. Então, derruba por terra, tá, essa tradução herética. Tá? Traduções da Bíblia que são falsas ou erradas na sua doutrina. Versões que distorcem o significado das Escrituras para ensinar ideias contrárias à fé cristã verdadeira, especialmente sobre quem é Deus ou Jesus. Então, fique atento a isso. Tá? Fique atento a isso. Tá? Tem traduções da Bíblia que distorcem o sentido real do texto e o que o texto está dizendo dentro das suas línguas paternas. Como eu já disse aqui, tá? A Bíblia foi escrita, Antigo Testamento, em hebraico, algumas passagens, poucas, são escritas em aramaicos, Novo Testamento foi escrito no grego. Tá? Então, dentro do sentido da palavra, eles distorcem o real sentido da palavra, tá? Para satisfazerem os seus egos, os seus pensamentos próprios. E a tradução Novo Mundo é uma dessas traduções. Tá? Eu acredito que ficou bem explicado aqui, tá, aos demais. Se quiser fazer corte, fique à vontade. Se quiser gravar também, fique à vontade. Tá? Então, há grupos, inclusive, que interpretam equivocadamente o capítulo 1 do Evangelho de João e afirmam que o Verbo era um Deus. Não é, irmãos. Em nome de Jesus, nós não pregamos três deuses, mas um Deus distinto em três pessoas. João está apresentando o Verbo, tá, o Logos, como Deus, na sua essência, com os mesmos atributos. Tá? Mas João apresenta a distinção entre o Pai e o Filho. Bendito seja o nome de Jesus. Então fique atento a isso. Aí classificando o Senhor Jesus como uma pessoa menos em relação a Deus, Pai. Contudo, reafirmamos de forma contundente que o Senhor Jesus exerce seu papel de filho unigênito como a pessoa da Trindade, possuindo a mesma essência do Pai, e é Deus em sua totalidade. Ô glória! É nisso que eu creio, é nisso que prego, é nisso que ensino. E é isto que João está apresentando no capítulo 1 do Evangelho, tá? Do Evangelho, fazendo a apresentação de Jesus como Verbo de Deus. João apresenta o Logos como eterno. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá? Apresenta o Verbo como Deus e apresenta a distinção entre ambos. Tá? E consubstanciai com o Pai. Essa tríplice formulação expressa de modo conciso as verdades fundamentais da doutrina da Trindade. Unidade de essência, distinção de pessoas e igualdade de divindade. O Verbo é eterno, distinto do Pai e da mesma essência divina, plenamente Deus. Ô glória! Encerramos nosso primeiro ponto. Apresentamos os três tópicos, tá, do primeiro ponto. Primeiro ponto, o Verbo como Deus eterno.
Primeiro subtópico, o verbo pré-existente. Segundo subtópico, o verbo como pessoa distinta. E o terceiro subtópico, o verbo é da mesma essência do Pai. Tá? Agora nós vamos passar para o segundo tópico da nossa lição, tá? De número 6. O verbo como criador. O verbo como criador. O agente, o agente, aquele que age ou realiza uma ação, quem executa algo ou faz acontecer. E disse Deus, haja. Tá. Vamos lá. O verbo como criador. Primeiro subtópico, o agente da criação. Quem é o agente da criação? E disse Deus, haja. Tá. O logos, a palavra, quando Deus verbalizou, haja. Quem é o agente da criação? Vamos lá, eu estou dando uma aula aqui para pessoas inteligentes, que amam as escrituras. Quem é o agente? O haja, o logos, o verbo, Cristo Jesus. O universo foi criado por Deus a partir do nada. Tá? Nihilo. Tá? Por exemplo, o universo foi criado por Deus a partir do nada. Quem é o agente da criação de Deus? O haja, o logos, a palavra. Tá? Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Entenda que o escritor aos Hebreus fundamenta esta verdade. O escritor aos Hebreus traz de forma reveladora, tá? E uma iluminação profunda, tá? Do agente da criação. Tá? Então, pela fé entendemos que os mundos foram criados. Foram criados por qual agente? A palavra de Deus. Foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Tá? Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos encontrar, tá, fundamentos, tá, subsídios para fundamentar a doutrina, expresso nas Escrituras. Isaías 45, 12 diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem que eu fiz. O termo eu fiz a terra, existe o agente da criação. Tá. Quem é o agente da criação? O Logos, a palavra. Ele disse Deus, haja. Então, quando Isaías ele profetiza a nação de Israel, ele profetiza a nós outros, tá? Isaías 45, 12, ele declara a palavra: eu fiz a terra. Eu quem? Deus. Mas Deus usa um agente, o Logos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. E eu o fiz. E Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Quem era a imagem de Deus? O Logos, o Verbo, Cristo Jesus. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Tu só és, Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Eu quero que você entenda
E quando Neemias, no capítulo 9, versículo 6, ele faz essa declaração: tu sós és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nela há, está declarando o agente da criação. Não quer dizer que no texto não tenha o nome de Deus, que Deus está ausente. Quer um exemplo? O livro de Esther. Não tem o nome de Deus no livro de Esther. Pode ler o livro de Esther, você não vai ver o nome de Deus. Não tem escrito. Mas Deus não está ausente do livro de Esther. Em todo o capítulo 1 até o último capítulo do livro de Esther, que narra a história de Esther, tá? Deus está presente. Deus está presente, tá? E ele não está ausente. Porém, não tem o nome de Deus presente. A mesma coisa aqui. Tá? Tu só és, Senhor. Tu fizeste. Quando Deus fez os céus, dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, existe o agente, tá? Existe o agente aqui. Quem é o agente? O Logos, a palavra. Você entendeu? Você entendeu? A pastora, aqui o senhor é muito prolixo, né? Sou mesmo. Porque o meu interesse é você entender. Tá? É você entender. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Tá? Quando o termo apresenta o Deus que fez o mundo, Deus fez através do agente, do Logos, da palavra. Tudo que nele há, teve o agente, o Logos, a palavra. Tá? Sem ele, nada do que foi feito se fez. E disse Deus, haja. Enfatiza a divindade do verbo, pois a criação é obra exclusiva de Deus, através do agente, o verbo. Mesma essência, mesmos atributos. Ah. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nele quem? O verbo. Nele quem? A imagem de Deus. Nele quem? O Logos. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E para ele, e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Para ele quem? O Logos, o Verbo, Jesus Cristo. João está apresentando o Logos, o Verbo, tá? Que é a pessoa de Jesus. Então, tudo que foi criado, que é apresentado, foi para ele. Ele é o agente da criação. Porque Jesus é Deus. Ponto. É distinto, mas tem a mesma essência. Tudo que foi criado, sem ele, era impossível ser criado, porque ele é o agente de toda a criação. O Filho é o agente ativo na criação do universo. Tá? Quem é o Filho ativo? Tá? O Filho é o agente ativo na criação do universo. Tá? Se não tivesse o agente ativo, nada que foi criado existia. Tá? A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. A quem constituiu o herdeiro de tudo está aqui fundamentando que o Filho não foi criado, foi gerado. Primogênito, primeiro, unigênito, único. Tá? Ele foi criado na eternidade. Não, perdão. Ele foi gerado na eternidade. Tá? Reformulando aqui. Tá? Então o verbo foi gerado na eternidade. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Essa aqui mostra. Primogênito primeiro, unigênito único.
tá? A qual constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O Filho é o agente ativo de toda a criação. Amém? Embora Jesus tivesse assumido plenamente a humanidade, tá? Quando o texto diz lá, e fez um pouco menor do que os anjos, tá? O texto está fazendo a ênfase da humanidade do Verbo, em figura humana, Filipenses 2:5 em diante. Tá? Está aplicando a humanidade, a figura humana. Quando fala fez um pouco menor do que os anjos. É exatamente isso que a Bíblia está trazendo a ênfase. Mas tem pessoas que fazem uma bagunça nisso, que só Jesus para ter misericórdia. O Criador é sustentador de todas as coisas e a fonte da vida eterna. Segundo subtópico do segundo tópico. A fonte da vida. Quem é a fonte da vida? O Verbo, o Logos, Jesus Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. O Verbo é a fonte de toda forma de vida, tanto física, quanto espiritual, quanto eterna. Quem é a fonte da vida, tanto física, quanto espiritual, quanto eterna? O Verbo. A Bíblia fundamenta isso, pastor Aquim? Fundamenta. João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aí eu fico pensando, meus irmãos, nessas religiões, tá, que dentro da sua teologia e do seu pensamento doutrinário, tá, carrega a heresia e o falso ensino, que negam a pessoa do Filho. Tá, que negam a pessoa do Filho. Se a Bíblia está dizendo que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, então sem o Filho não existe vida eterna. Sem o Filho não existe vida eterna. Então, se dentro da sua teologia, dentro do ensino dessas falsas religiões, tá, dessas falsas doutrinas, dessa teologia apresentada, então estão perdidos. Estão perdidos. Porque não creem no Filho. E a vida eterna só é possível através do Filho de Deus. Tá? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Né? Então, se não creem no Filho, estão perdidos. Estão perdidos. Tá? Então, TJ, Mormons, tá? Algumas outras doutrinas aí estão perdidas, porque não creem no Filho. E a Bíblia está dizendo, aquele que crê no unigênito Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não tem a vida. Mas a ira de Deus repousa sobre ele e permanece nele. Misericórdia. Aí tem um monte de herege aqui na plataforma. Um monte de teologias falsificadas que distorcem o conceito das Escrituras, tá? Estão ferradas. Olha o que o texto diz. Mas a ira de Deus sobre eles permanece. Ensinam Bíblia, carregam a Bíblia, têm a sua denominação, têm a sua teologia, têm a sua doutrina, porém a ira de Deus sobre eles permanece. Por quê? Porque negam o Filho de Deus. E só através do Filho de Deus é que se tem vida. E vida eterna. João capítulo 3, versículo 36. Denota a autossuficiência do Verbo. O Verbo é autossuficiente, como Deus é autossuficiente, como o Espírito Santo é autossuficiente em si mesmo. Uma característica específica da divindade, autossuficiência.
nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, ele mesmo quem? Cristo Jesus. A respiração e todas as coisas. Atos 17 e 25. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver, porque ele é autossuficiente em si mesmo. Ele compartilha da mesma substância divina, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. O que é isto que João está declarando no capítulo 5, versículo 26? João está declarando as palavras de Jesus. Jesus está declarando, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5 e 26. O Filho é gerado. O Filho tem vida em si mesmo. O Filho é autossuficiente. Bíblia. Bíblia. A vida eterna é imutável, que está no Pai, está igualmente no Filho. Eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo, eu e o Pai somos um. Autossuficiência. Um igual com o Pai, mesma essência, com os mesmos atributos. Tá? A vida eterna é imutável, que está no Pai, está igualmente no Filho. Eu e o Pai somos um. João 10 e 30. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14, 9. Eu queria que nessa live aqui de ensino da palavra, estivesse todos os hereges aqui, tá? Dessa plataforma, para ouvir, tá? O ensino das Escrituras. Essa cláusula, nele estava a vida, aponta para a seidade divina, ou a deidade divina, uma das doutrinas centrais da teologia cristã, quando fala doutrina central primordial. Tá? Isto é, Cristo possui vida em si mesmo. Cristo possui vida em si mesmo. Por que eu creio nisto? Por que eu ensino? Por que eu prego sobre isso? Porque a Bíblia fundamenta. Tá? Fundamenta. A Bíblia exclama este fundamento e esta verdade. Tá? Significa que, desde a eternidade e ao longo de toda a antiga dispensação, a vida sempre residiu no Verbo. Sem o Verbo não há vida. Só tem vida porque o Verbo, tá? O Verbo criou, o Verbo deu. Através do Verbo, a vida. Sem o Verbo não há vida. Pronto. Terceiro subtópico do segundo ponto. A luz dos homens. Cristo, o Verbo, é a luz dos homens. Nele estava a vida. Nele quem? Cristo. Quem é Cristo? O Logos, o Verbo. Sempre vou frisar isso, para ficar marcado na tua memória. E você não esquecer nunca mais na sua vida. Tá? Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a vida era a luz dos homens. Quem é a vida? Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tá? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Falsos ensinos, seitas e as heresias estão nas trevas, e elas jamais vão compreender a vida, elas jamais vão compreender a luz dos homens, elas jamais vão compreender Cristo na sua essência, na sua profundidade. Tá? Porque não creem em Cristo e não creem que Cristo é Deus, não creem que Cristo é a vida e é a luz dos homens. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há treva alguma.
E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Os apóstolos ouviu de Cristo, aprendeu de Cristo, recebeu a missão de Cristo para anunciar esta mensagem, que Cristo é a luz dos homens. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? De Cristo. E vos anunciamos, porque dele ouvimos, dele aprendemos. E dele recebemos a missão de anunciar a todos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Jesus é apresentado como a luz verdadeira. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. João 1:9. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. Antes de Deus criar todas as coisas, e disse Deus, haja luz. Isso aqui é tão profundo, tá? É tão profundo, tá? Que pode, eu não estou afirmando, pelo amor de Deus, eu não estou afirmando. E disse Deus, haja luz. Tá? Ali estava a luz verdadeira. Será que esse haja luz, tá, é o verbo sendo gerado? Não. Não, se eu afirmar isso, tá, eu estou me comprometendo. Mas é só um pensamento, irmãos. Tá? Não. E disse Deus, haja luz. Não. Mas ali estava a luz verdadeira. A luz emana de quem? Da verdadeira luz. De quem? Do Logos, do Verbo. Tu pensou que eu ia falar uma heresia aqui, né? Mas não falei não. Mas eu quero levá-los a pensar, a refletir. Tá? Aí entra o campo filosófico, né? Eita glória! E ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que venha ao mundo. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando disse Deus, haja luz, a luz emanou da onde? Do verbo, do Logos. Tá? Eu estou usando a comparação, mas as comparações sempre são falíveis para explicar a profundidade, tá, desse assunto. Eu tenho uma luz aqui, ó, tá, que está clara. Eu vou lá no interruptor, quando eu desligo, fica escuro. Eu vou lá no interruptor, ligo, a luz aparece. Né? Quando disse Deus, haja luz. Tá? É como se a luz emanasse do verbo, tá? Do Logos. Tá? Ô, glória, para entendermos melhor isso. Porque eu já vi debates aqui no TikTok, tá? Que luz era essa quando Deus declarou, haja luz? Tá? E disse Deus, haja luz. Tá? Então, quando Deus disse, haja luz, a luz emanou da onde? Essa luz era quem? Essa luz refletia de quem? Ele dissipa as trevas. Só Jesus pode dissipar as trevas dos nossos corações. E nos transportou, tá, do reino das trevas para o Filho do seu amor. Quando Cristo verdadeiramente habita em nós, as trevas do pecado, elas são dissipadas da nossa vida, porque a luz passou a habitar em nós. Quem é a luz? Cristo Jesus. Mateus 4,16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Tá? Povo de Zebulon e povo de Naftali. Tá? O texto fala da condição e do estado em que eles estavam. Trevas. Isso traz a conotação da prática que eles praticavam, o pecado. Todos foram encerrados debaixo do pecado. Quem está debaixo do pecado está debaixo de maldição. Mas a Bíblia diz que viu uma grande luz. Quem era essa grande luz que estava indo para as regiões de Naftali e Zebulon? Cristo.
com as boas novas, com uma mensagem, tá? Com uma mensagem que iria confrontar a condição e o estado em que eles viviam. E aos que estavam assentados nas regiões e sombra da morte, raiou-lhes a luz. A presença de Jesus nas regiões de Zebulon e Naftali, tá? Trouxe luz, esperança, vida, tá? Para eles. João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens preferem viver no pecado, amarem o pecado, estarem no pecado, tá? Viverem nas trevas e aceitarem a luz de Cristo resplandecer em suas vidas. Então a condenação é que amaram mais as trevas do que a luz. Amam mais o pecado, mais o estado do pecado, mais os prazeres do pecado, do que viverem uma vida em Cristo, para Cristo e separados para Cristo. Porque quem vive em Cristo, quem vive na luz de Cristo, não amam o pecado e nem praticam mais o pecado, porque vivem em novidade de vida e santificação e honra. Tá? Ô glória! As forças do mal não têm poder sobre Cristo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. João 1,5, dentro da versão NAA. As trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Ô glória! Ô glória! A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e visitamos-nos as armas da luz. A mensagem do Evangelho está presente, está sendo pregada, propagada em todas as redes sociais, pessoalmente, nas casas de oração, em todos os ambientes o Evangelho está sendo pregado. Mas cabe ao homem crer ou não. Cabe ao homem tomar um posicionamento e rejeitar essas obras das trevas para receber a luz da vida, que é Cristo Jesus. Tá? Deus, tá? Deseja que você aceite esta mensagem na sua vida. João 13:12. Amém? Como Criador, o Verbo é a fonte de vida e luz. Tá? E nenhuma força das trevas pode prevalecer contra ele. Terceiro tópico, irmãos. Terceiro tópico. O Verbo como revelação do Pai. Então, o terceiro tópico vai tratar sobre a encarnação do Verbo e mostrar que o Verbo é a revelação do Pai. Primeiro subtópico. A encarnação do Verbo. O Verbo é o supremo meio de autorrevelação do Pai. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se tornou homem sem deixar de ser. Isso aqui é interessante. O Verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Jesus não tinha pecado, Jesus não nasceu com a natureza pecaminosa, porque a semente que gerou Jesus, ela foi do céu, não da terra. Não, foi do céu, não da terra. A semente que gerou Jesus foi do Divino Espírito Santo. Não foi a semente humana. Se Jesus tivesse sido gerado da semente humana, ele teria nascido com a natureza pecaminosa. Como a semente que gerou Jesus foi através da sombra do Altíssimo, te envolverá, que o Espírito Santo virá e gerará, então Jesus nasceu com a natureza divina, ele não tinha pecado. Então o Verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Que sendo em forma de Deus, olha o que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, versículo 6 e versículo 8. Fundamentando que o Verbo
se tornou homem sem deixar de ser Deus, que sendo em forma de homem, não teve por usurpação ser igual a Deus. Entenda, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, tá? Mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, Jesus se tornou homem, mas sem deixar de ser Deus. Habitou significa literalmente armou sua tenda. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Faz alusão ao tabernáculo onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. Figura. A figura. Então, todo o templo, tá? E tudo aquilo que aparelhava o templo, os rituais, as cerimônias, é um tipo de Cristo, é uma sombra de Cristo, faz alusão a Cristo Jesus. Tá? Então, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Êxodo capítulo 25, versículo 8, versículo 9. Então, tá? Faz alusão ao tabernáculo, onde a presença de Deus habitava no meio do seu povo. O tabernáculo, o corpo de Cristo. Jesus. Tá? Então, você precisa entender que faz alusão a este tabernáculo. E nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá? Que é, tá? A natureza, Jesus como homem, sem deixar de ser Deus. O corpo de Cristo é comparado a esse tabernáculo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Ele é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Emmanuel. A plena revelação do Pai. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então a palavra Emanuel já traz a alusão à verdade que o filho que nasceria é Deus. Tá? É Deus. O filho que nasceria era a encarnação do Verbo, que quer dizer Deus conosco. O próprio significado do nome Emanuel quer dizer Deus conosco, dizendo, afirmando, declarando que Jesus Cristo é Deus. Havendo Deus antigamente falado por muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Hebreus 1:1. Segundo subtópico do terceiro ponto, a plenitude da graça e da verdade. Cristo é a plenitude da graça e da verdade de Deus. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Glória remete à presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Tá? Êxodo capítulo 40, versículo 34 ao versículo 35. A nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo.
Então, assim como a plenitude da graça e da verdade inundou o tabernáculo, tá? E Moisés não podia entrar, a mesma glória, a mesma verdade, a mesma plenitude habitava em Cristo Jesus. Estava nele. Na antiga aliança, a glória se manifestava parcialmente em Cristo e ela se mostra plenamente. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2:11. Eu glorifiquei-te na terra. O Pai glorificou o Filho na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos, aqui mostra que Jesus é Deus. Tá? Aqui mostra a distinção entre o Pai e o Filho. Aqui mostra que ambos têm a mesma essência, tá? Os mesmos atributos. Tá? Aqui mostra que o Verbo era antes de todas as coisas. Está aqui no texto. Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Sabe por quê? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, tá, é Cristo Jesus. João 1:17. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. Ele declarou em João 14:6, eu sou. A palavra eu sou, ao mesmo sentido lá quando Deus enviou Moisés para libertar o povo do Egito. Senhor, o que eu direi ao povo de Israel? O que eu vou dizer ao povo? O Senhor diz a eles, o eu sou que sou te enviou a vós. Eu sou, o prefixo é existente em si mesmo. Dentro da lição, nós provamos, dentro do texto, que Deus, o Pai é existente em si mesmo, o Filho é existente em si mesmo e o Espírito Santo é existente em si mesmo. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, versículo 4 ao versículo 5. Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Tá? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade por meio de Cristo. João 1:17. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus. Quem é a plenitude da graça de Deus? O Logos, o Verbo, Cristo Jesus. Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tá? A salvação a todos os homens é manifestada por meio de quem? Da graça de Cristo Jesus. O favor imerecido de Deus aos homens é quem? Cristo. Qual é a maior prova do amor de Deus? Cristo. Terceiro ponto, terceiro subtópico do terceiro ponto, o revelador do Deus invisível. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito foi visto, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então o Pai fez conhecer o Filho unigênito a todos os homens. João 1:18. Deus é invisível e inacessível. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo capítulo 33, versículo 20. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver.
ao qual seja a honra, o poder sempiterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. Tá? Mas o unigênito fez conhecer o Deus invisível. Quem vê a mim, vê ao Pai. O Verbo revelou de forma plena e perfeita. Deus unigênito refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância do Pai. Reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Está aqui, Filipe. Olhe para mim e tu está vendo o Pai. João 14:9. Amém, irmãos? Então, Jesus é o Deus unigênito revelado pelo Pai. Nele a glória, a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestas. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus. Glória a Jesus. Tá? Espero que os irmãos tenham recebido esse estudo bíblico. Tá? Claro, irmãos, que cada expositor, estudioso, tem sua forma de expor o ensino, a palavra. A gente se dedica tá? Dentro da leitura, do estudo da palavra. Espero que todos os irmãos tenham recebido a mensagem de Deus. Essa mensagem vai para o meu canal do YouTube, De Caraquém Cavalcante, como em todas as redes sociais, tá? Ela vai estar lá. Então, nos siga nas nossas redes sociais. Eu acredito que de todo o estudo que foi elaborado aqui, há uma palavra que vai confrontar, edificar a sua vida e somar com o conhecimento tá? Que você já adquire. Amém? Que Deus abençoe. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Nós trouxemos a lição 6 tá? Da revista da EBD, que será transmitida amanhã em todas as Assembleias de Deus. O Filho como Verbo de Deus. Fique na graça e na paz. Que o Senhor Deus te abençoe todos os dias da sua vida.